Olá, muito bom dia! Feliz segunda-feira a todos vocês. Que alegria, que honra poder estar contigo nessa manhã. Que honra poder te desejar um bom dia para começar a sua semana. Ainda mais falando da palavra de Deus aqui contigo, nosso devocional diário. Então, desejar as boas-vindas para você que está se conectando com a gente agora desde bem cedo. Você que vai assistir esse vídeo um pouquinho depois. Uma alegria podermos compartilhar da palavra de Deus e seguir sendo cheios do conhecimento do Senhor, caminhando pela Bíblia, enchendo os nossos corações das verdades eternas que o Senhor deixou para nós através da sua palavra. Meu nome é Alexandre Melo, eu estou aqui hoje representando o pastor André nessa manhã. Para quem ainda não me conhece, eu sou coordenador de ministérios aqui na PIB, faço parte da equipe ministerial do pastor André. Uma honra poder servir a ele, poder servir toda a equipe, toda a igreja. E às segundas-feiras é a folga do pastor André, você sabe, então nós temos aqui todas as semanas alguém convidado por ele para poder ministrar esse devocional e trocar uma ideia contigo sobre a palavra de Deus. Coube a mim essa segunda-feira, como segunda-feira também é a minha folga, então eu preferi deixar esse vídeo gravado aqui. Eu tenho certeza que, independente de nós estarmos interagindo ao vivo ou não no chat, você vai poder deixar aí o seu bom dia, a sua palavra de motivação, a sua palavra de incentivo a todos que estão com a gente agora ao vivo. Então, se você puder, deixa aí o seu oi, deixa aí o seu pedido de oração também. Ao final, nós vamos poder orar juntos por cada pedido que for escrito aí no chat, por cada motivo que for colocado, nós vamos poder interceder uns pelos outros e convidar você que é da PIB a desde já orar por esses pedidos. Você está chegando agora novo ou nova aqui no nosso canal, já se inscreve, aperta aí, clica aí sobre o sininho para ativar as notificações do nosso canal e ficar por dentro de tudo que vai acontecer também nas nossas próximas transmissões. Hoje nós vamos para um livro muito especial, um livro muito curto, são apenas 4 capítulos, mas que tem uma história muito marcante. É um livro histórico, né? Tem uma história muito marcante para os nossos corações, que é o livro de Ruth. Nós estamos caminhando pelo livro de Juízes, terminamos nesse final de semana a leitura do livro de Juízes e agora começamos a semana caminhando por Ruth. A partir de amanhã também o pastor André dá sequência a essa história e hoje eu estou aqui para fazer uma breve introdução estudando contigo o primeiro capítulo. Se você tiver sua Bíblia, pode abrir desde já aí, preparar um lápis ou um marca-texto para você marcar as palavras que forem mais interessantes, aquelas que trouxerem ao teu coração algo que te impressiona, e assim nós vamos caminhando aí pela leitura do primeiro capítulo de Ruth. A história de Ruth, ela acontece uma parte na terra de Moabe, uma parte em Belém, na terra de Judá, a mesma cidade de Belém onde Jesus Cristo nasceu, a mesma cidade de Belém onde Davi nasceu. Nós vamos ver mais adiante que Ruth, ela se torna a bisavó de Davi e uma das ancestrais, uma das antecessoras de Jesus Cristo. E é muito interessante entender que também existe uma tipologia, né, no resgatador de Ruth, que é Boaz. Nos próximos capítulos você vai ver algo sobre isso. E também em Ruth, que era uma estrangeira, né, uma moabita, e que aceitou em seu coração servir o Deus de Noemi, a sua sogra, aceitou deixar a sua terra, um povo que era idólatra, um povo que era pagão, os moabitas, e voltou para a terra de Belém junto com Noemi. Nós vamos ver também um pouquinho sobre isso caminhando, e decidiu adorar ao nosso Deus, ao Deus Criador, ao Deus que eu e você adoramos, e por isso ela encontrou favor
em sua caminhada e sua vida foi totalmente restaurada. Então eu queria convidar você a caminhar agora comigo um pouquinho sobre esse texto de Ruth capítulo 1. Eu vou caminhar aqui pelos versículos junto contigo, então prepare sua Bíblia aí, seu lápis, seu marca-texto para poder marcar algumas coisas. O primeiro versículo de Ruth 1 vai dizer o seguinte: na época dos juízes houve fome na terra. Então era um tempo em que o povo de Deus ainda estava debaixo da autoridade de juízes, ainda não havia sido instituído um rei sobre o povo de Deus. Inclusive, a maioria dos teólogos vai dizer que esse livro provavelmente foi escrito por Samuel, pelo mesmo profeta que ungiu o rei Davi depois como rei. Então, é um texto mais ou menos contemporâneo àquele final do período dos juízes. E nessa época houve fome na terra, lá em Belém, onde a parte dessa história se passa. E o versículo 1 continua dizendo o seguinte: um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. As terras de Moabe eram mais ao oriente, ficavam a dezenas de quilômetros de distância, mas eram terras mais altas, onde havia mais chuva, terras conhecidas por ser terras mais férteis do que em Belém. Então a fome chegou a Belém, esse pai de família pega sua família e leva para um lugar onde havia serviço, onde havia comida, para salvar a sua família. E o homem chamava-se Elimeleque, e sua mulher Noemi. O versículo 2 vai dizer: e os seus 2 filhos, Malom e Quilion, eles eram efrateus de Belém de Judá e chegaram a Moabe e lá ficaram. Então essa família foi para Moabe, permaneceu por lá. E o que aconteceu? No versículo 3, uma tragédia. Morre Elimeleque, o marido de Noemi. Então o chefe daquela família deixou a sua esposa viúva com 2 filhos, sozinha. Ela ficou sozinha com esses 2 filhos. E então os filhos, o versículo 4 vai dizer que eles cresceram, se casaram com mulheres moabitas. Eles estavam na terra de Moabe, então eles escolheram esposas naquela terra, e uma delas era chamada Orfa e a outra chamada Ruth. E Ruth, claro, o nome a protagonista dessa história, é o nome do livro que nós estamos estudando. E o versículo 4 vai dizer o seguinte: depois de terem morado por lá quase por 10 anos, morreram também Malom, que era o marido de Ruth, e Quilion, que era o irmão de Malom, então o marido de Orfa. Então mais uma tragédia. Depois de 10 anos, a Noemi perde também os seus 2 filhos. E agora o que acontece? Ela ficou sem os 2 filhos e sem os 2 maridos. Que momento tenso, que momento difícil para Noemi. Mas assim, não é tão difícil como é para nós nos tempos de hoje. Naquele tempo era mais difícil. Por quê? Porque a viuvez para as mulheres naquele tempo era algo muito complicado. As mulheres não tinham acesso ao trabalho ou aos estudos como hoje em dia tem. Era um tempo em que ser viúva era praticamente uma condenação social. As viúvas, a maioria delas eram muito pobres, porque elas não tinham a mesma força, a mesma capacidade de produzir naquela realidade camponesa como os homens. Por isso elas praticamente viviam do que era doado, de caridade, do que sobrava, Então, ser viúva naquele tempo era algo muito complicado. Então a gente tem que entender aqui que nós estamos falando de um contexto onde havia 3 viúvas que pouco poderiam ajudar uma a outra. Noemi, então mais velha,
mais adiante ela mesma vai dizer que com a sua idade seria muito difícil casar novamente, e as suas 2 noras, que apesar de serem jovens também eram viúvas e também careciam da sua provisão para viver. Então o versículo 6 de Rute capítulo 1 vai dizer o seguinte: quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as suas 2 noras para sua terra. Então Noemi ficou sabendo que em Belém voltou a haver comida, voltou a vingar a plantação, digamos assim, a colheita começou a acontecer novamente. Então ela decidiu pegar suas 2 noras e voltar para aquela terra onde ela tinha um melhor acesso, por causa da sua família, por causa da sua história, a poder ter a bondade, a caridade do povo sobre a vida dela. Então, o versículo 7 vai dizer o seguinte: assim, com as 2 noras, ela partiu do lugar onde ela tinha morado, em Moabe, no caso, e enquanto elas voltavam para a terra de Judá, Noemi disse às 2 noras: voltem para a casa das suas mães, que o Senhor seja leal com vocês. Vocês foram leais com os falecidos e comigo, então que o Senhor seja leal com vocês. Noemi se encheu de compaixão por aquelas 2 noras que estavam acompanhando ela. Então o versículo 9 vai dizer o seguinte: o Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar de outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida, mas elas começaram a chorar bem alto. Imagine a cena, né? Que momento trágico. Elas 3 viúvas, um momento de despedida. As noras de Noemi disseram que não, que iam voltar com ela para junto do seu povo. O versículo 10 vai dizer isso. E o versículo 11 disse, porém, Noemi: voltem, minhas filhas, porque vocês viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Noemi se preocupando com as suas noras, com a vida que elas ainda tinham pela frente. E por fim, versículo 12 e 13 vai dizer assim, né, que Noemi reconheceu que ela estava velha demais para ter outro marido, não poderia dar à luz a filhos que fossem maridos das suas noras, né? Então, porque as suas noras iam seguir elas, né? Então ela disse assim: para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. E aí no versículo 14 elas choram bem alto, e aí acontece uma separação. Orfa dá um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth fica com ela, ou seja, a Orfa volta para Moabe, para sua família, para sua mãe, para recomeçar a sua história, mas Ruth não, Ruth decide ficar com ela. Deixa eu dar uma pequena pausa para dar as boas-vindas para você que entrou aqui nessa transmissão há alguns minutos, logo depois que nós fizemos a nossa abertura. Desejar as boas-vindas para vocês, desejar uma ótima segunda-feira, que Deus te abençoe. Se está chegando por aqui, só lembrar que segunda-feira o pastor André ele está de folga, então nós da sua equipe, algumas pessoas são convidadas para ministrar esse devocional. Hoje, em especial, é gravado, então por isso que eu não estou interagindo contigo ao vivo, mas deixe seu bom dia, deixe seu pedido de oração aí no chat, interaja com a nossa família aqui nos comentários. Vai ser muito especial no final também poder orar por cada um dos motivos que você vai colocar aí durante essa transmissão, tá? Então, voltando a falar, aqui acontece um marco, né, na história de Ruth. Ruth decide de uma vez por todas deixar a sua trajetória na terra de Moabe e seguir Noemi para onde ela iria. O versículo 16 vai dizer o seguinte: Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo que te deixe e não mais a acompanhe.
Aonde fores, irei, onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Esse momento é a virada na vida de Ruth. De uma viúva, Ruth passa a ser aquela que tem uma aliança com Noemi. Ela firma essa aliança não só com a família de Noemi, mas com o Deus de Noemi, com o nosso Deus, o Deus que nós adoramos. Versículo 17, Ruth continua dizendo o seguinte: onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separe de ti. Ruth faz uma aliança com Noemi. Ruth diz a Noemi que iria com ela até o fim. E essa conexão, essa aliança de amor entre Ruth e Noemi vai gerar mais à frente algo maravilhoso, uma história muito romântica, uma história de amor entre Ruth e o seu resgatador, que nós veremos lá à frente. Você não pode perder os próximos capítulos. Essa é com certeza uma das histórias mais marcantes da Bíblia, de relacionamento entre um homem e uma mulher. Você não pode perder, né? Mas caminhando aqui, versículo 18, quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Noemi aceitou aquela aliança que Ruth fez com ela. Então agora elas tinham uma a outra para se apoiar, para poder buscar o seu sustento e para caminhar novamente até Belém de Judá, até onde o decorrer da história vai ter o seu desfecho. Então elas seguiram para Belém. O versículo 19 vai dizer isso. Quando chegaram lá, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Fazia anos que Noemi havia saído, então eles perguntavam: será que é Noemi? As mulheres lembravam dela, né? As que haviam ficado na terra de Belém. Então, quando ela volta de Moabe, tem todo esse alvoroço, toda essa conversa, o que gera, né, uma notícia que se espalha, né, sobre o que aconteceu com a vida de Noemi, sobre quem era Ruth, né? Só que olha que interessante, no versículo 20, Noemi expressa sua dor, como qualquer bom ser humano, diante de toda a tragédia, diante de toda a sua história tão marcante, né, e tão dolorosa. Noemi, ela responde para todas aquelas mulheres, para todo o povo, né? Não me chamem de Noemi, o versículo 20 vai dizer, chamem-me Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida amarga, muito amarga. E Mara, o significado do nome Mara era amarga. Então Noemi, ela se dá naquele momento um novo nome, referente àquilo que ela estava sentindo. Ela continua dizendo o seguinte no versículo 21, de mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. E se lembre o seguinte, que quando eles saíram da terra de Belém, havia fome. Então, o que Noemi está falando é sobre o seu marido, sobre seus filhos, né? Sobre os relacionamentos que eram mais importantes para ela. Então, ela continua dizendo no versículo 21, por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Quantas vezes nas nossas vidas nós nos sentimos injustiçados por Deus? Talvez essa foi uma exclamação que reflete a exclamação de muitos de nós em muitos momentos das nossas vidas. E eu queria dizer, a continuação da história vai mostrar como Deus cuida daqueles que o amam, como Deus cuida dos seus filhos. Você vai ver na continuação que
que Deus faz uma aliança com Ruth através de Boaz, que Noemi e Ruth são resgatadas de uma maneira maravilhosa por causa do amor de Deus sobre a vida delas. Deixa eu te dizer uma coisa, a história de Ruth, ela vai nos mostrar mais à frente o seguinte, que não importam as circunstâncias, quando você tem uma aliança com Deus, Ele supre as suas necessidades. Pode ser que de maneiras que muitas vezes nós nem entendemos, mas o nosso Deus é um Deus resgatador, é um Deus provedor, é um Deus que cuida daqueles que têm uma aliança com Ele. Assim como Noemi fazia parte do seu povo, assim como Ruth, que era uma estrangeira, mas decidiu fazer parte do povo de Deus, teve uma aliança, fez uma aliança com Deus. Deus, Ele não se esquece daqueles que o amam, daqueles que o buscam, daqueles que se submetem a Ele. E o versículo 22, encerrando esse capítulo, vai dizer que foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe com a sua nora, Ruth a Moabita. E elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Até aí está a provisão de Deus, você vai ver mais adiante que foi a partir dessa colheita que Ruth encontrou Boaz, e ali rolou um clima, ali rolou uma conexão, e depois você vai ver no decorrer dessa história mais adiante aí o quanto Deus cuidou, e certamente o quanto Ele expressa nessa história também o seu cuidado para os que o amam. É a mesma medida que com certeza Deus expressa o cuidado com aqueles que o amam nos dias de hoje. A aliança que nós temos em Jesus Cristo, a aliança que nós temos no nosso Senhor, com o nosso Senhor hoje, nos garante que Ele está cuidando de nós, independente das circunstâncias. Pode parecer que tudo deu errado, pode parecer que tudo se tornou uma grande tragédia, mas Deus está contigo, eu creio nisso. Eu tenho essa palavra para você nessa manhã e nessa semana. Mesmo quando as coisas parecem que se tornaram um grande desastre, ali o Senhor está cuidando de você. A provisão virá, em nome de Jesus, a provisão virá para a tua vida, para a minha vida, porque nós temos uma aliança com o nosso Deus, o Deus que é o nosso pastor, que garante na sua palavra que de nada teremos falta, porque Ele é o nosso pastor. Deixa eu deixar uma palavra para você, para encerrar esse tempo aqui. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo os seus propósitos. Deus tem propósitos para a sua vida, Ele tem te chamado a viver algo incrível nesse tempo. Por isso, eu quero declarar sobre a tua vida também nessa manhã, em nome de Jesus, todas as coisas cooperam para o teu bem. Que essa semana você possa descobrir o favor de Deus, que você possa não olhar apenas para aquelas coisas que trazem amargura ao teu coração, mas que você possa ter a convicção de que Deus está no controle e de que Ele vai te abençoar segundo a bondade que há no coração dEle. As suas misericórdias se renovam a cada manhã. Por isso eu quero declarar sobre a tua vida as bênçãos do Senhor nessa manhã e nessa semana. Amém? Deus te abençoe muito. Agora nós vamos ter um tempo de oração. Se você ainda tem algum pedido, compartilha no nosso chat aí. Nós vamos orar por cada pedido e convidar você também a estar amanhã aqui novamente às 7h30 com o pastor André, na nossa caminhada pelo devocional, pela Bíblia aí, dia após dia. Senhor, nós te damos graças, ó Deus, por esse tempo, pela tua palavra, porque ela não volta vazia, e nós podemos ver na história de Ruth, ó Deus, o teu grande amor, o teu grande favor sobre nós, mesmo quando as circunstâncias parecem ser tão controversas, o Senhor está cuidando da gente. Nós te damos graças, Deus. Eu te dou graças, ó Deus, por cada um que está assistindo, participando nessa manhã, desse tempo aqui, dessa transmissão. E agora, em nome de Jesus, que o Senhor venha olhar para cada pedido que foi colocado nesse chat, cada pedido dos teus filhos, alcance um lugar no teu coração, que o Senhor derrame da tua graça, do teu amor, do teu favor, respondendo a cada um, ó Deus, segundo a tua bondade.
Abençoa-nos nessa semana, Deus, que essa semana seja cheia da tua provisão. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você, uma ótima semana e nós nos vemos amanhã aqui para mais um devocional diário com o pastor André. Um abraço grande, Deus abençoe você. Tchau, tchau.